Paz e luz, vamos falar acerca do conceito da vida após a morte ou período intermediário. O período intermediário é aquele período que vai da morte da pessoa até a vinda de Cristo, até o juízo final, até a definição completa das coisas. Aonde é que ficam os mortos? Quais os conceitos acerca desse período? Existe o período intermediário ou estágio? É um estágio, é um período, é um lugar? E é isso que vamos ver agora nessa aula. Vamos analisar agora nesta aula. Vamos navegar um pouco na história acerca dos conceitos da vida após a morte e dos períodos intermediários existentes entre os povos na história do mundo. Os conceitos da vida após a morte existem há milênios e em quase todas as tribos, anote aí, da Terra, tribos remotas e em lugares muito escondidos, esta teoria ou este conceito aparece como doutrina principal de muitas religiões indígenas e de povos remotos, alguns deles tidos como povos super inteligentes. Então, essa crença da vida após a morte e do período intermediário da alma, ela não é uma crença hebreia dos hebreus, não é uma crença cristã dos cristãos, mas ela é uma crença que se apresenta em todas as tribos da Terra. Vejam vocês, interessante, né? Em todas as tribos da Terra encontramos algo semelhante ao conceito de vida eterna, vida após a morte. Vamos ver alguns povos, os principais povos. Egípcios. Os egípcios tinham um conceito da vida após a morte mais parecido com o conceito hebreu. É muito semelhante mesmo os dois conceitos. Então é semelhante demais os conceitos da vida após a morte dos egípcios e os conceitos da vida após a morte dos hebreus. Dá até para pensar, veja bem, dá até para pensar que um influenciou o outro. Ou os egípcios influenciaram os hebreus, ou os hebreus influenciaram os egípcios, já que há registros, tanto na Bíblia como na arqueologia, que os hebreus passaram realmente no Egito e passaram um tempo lá. E Moisés foi instruído em toda a instrução do povo egípcio. Os egípcios acreditavam que existia um julgamento após a morte, onde as obras eram pesadas e medidas. E se a pessoa fosse reprovada, era jogada numa fornalha de fogo ardente. Se aprovado, esta pessoa ela entraria num paraíso de gozo e alegria eterna. Viveria para sempre. Esta era a crença geral do povo egípcio. Existiam muitas religiões egípcias, até porque houve muitas dominações no Egito. Porém, a crença egípcia escrita relata esta crença. A crença num lugar cheio de fogo e sofrimento e em outro lugar cheio de alegria e paz. Eles acreditavam na ressurreição dos mortos, a tal ponto que as pirâmides eram utilizadas como grandes tumbas e os grandes faraós eram mumificados com técnicas avançadíssimas que até hoje não sabemos, tentamos descobrir que técnicas eram essas, e elas eram mumificadas, tiravam seu cérebro pelo nariz, né, e tiravam suas vísceras e mumificavam aquela múmia, e hoje existe múmia com milênios de anos, não apodrece, está lá, várias múmias. E as pessoas tentando datar essas múmias, um acham que Tutankhamon, outro acha isso, outro acha aquilo. Ninguém sabe nem quem é aquelas múmias, quem são, quais foram. Temos a crença geral, mas a crença geral é contestada. Então não sabemos quem são aqueles reis mumificados. Temos uma ideia de quem sejam eles, ou de quem sejam. Há milhares de múmias mostram a crença na vida eterna. Então as milhares de múmias achadas no Egito e em outros lugares mostram que aquele povo acreditava na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Os egípcios antigos viviam para esse plano que eles chamavam de plano espiritual. O povo egípcio, os antigos egípcios, eles viviam em prol do conceito da vida eterna,
em prol do conceito da ressurreição. E eles achavam que a morte era uma passagem para um lugar bem melhor para a pessoa boa, e uma passagem para um lugar muito ruim para a pessoa ruim. O grande dia da ressurreição e do juízo final era algo extremamente esperado por todos os egípcios daquelas comunidades mais antigas. As grandes pirâmides são o anúncio desta grande crença na ressurreição. Então eles acreditavam na ressurreição. Os egípcios não acreditavam na reencarnação. A religião e os conceitos egípcios mostravam que eles acreditavam que eles iam renascer novamente naquele mesmo corpo. E por isso eles mumificavam aquele corpo. Porque se eles acreditassem que eles iam nascer novamente no útero da mãe, de outra mãe, em outro lugar, eles não precisariam mumificar aqueles corpos tão bem mumificados, guardados com tesouros, com ouro, com prata e com tudo que eles tinham de bom naquela época. Então, o conceito egípcio mostra esse fato. O fato que eles acreditavam na vida eterna. Muito parecido com o hebreu, com o conceito hebreu de vida eterna. As grandes pirâmides são grandes túmulos, são grandes crenças, grandes demonstrações de crença na ressurreição. As múmias mostram esta expectativa de um renascimento e um esforço de governantes e poderosos para construir os seus túmulos, porque eles acreditavam que um dia iria haver uma ressurreição. E nessa ressurreição, eles queriam ressuscitar com seus tesouros e com seus escravos. Era uma crença legal e muito parecida com a crença do povo hebreu. Os sumérios, os babilônicos, os fenícios, os chineses, os indianos, os árabes e todos povos daquela região Mesopotâmia, ou seja, região do meio, Mesopotâmia, região do meio, acreditavam, mostravam a crença nisso que nós chamamos de ressurreição. Incrível, isso aí é maravilhoso. Isso está na história, não pode ser negado. Os hebreus, em destaque, da onde veio o berço da nossa fé cristã, ela mostra a crença na ressurreição, no porvir, no Monte Sião, que eles chamam de céu, e na crença de um Redentor, de um Messias, na crença da ressurreição dos mortos, e que Deus iria voltar, grande dia do Senhor, iria voltar, grande dia terrível de julgamento, punição dos errados e punição daqueles que erravam e que vivem no erro, e daqueles justos, glória. Então essa é uma crença judia, hebraica, muito grande, que deu continuidade no cristianismo através de Cristo Jesus, que falou sobre a vida eterna e o juízo final. Muito interessante esse conceito, porque não é um conceito que inventaram. Jesus Cristo ele trouxe às claras esclarecimentos acerca desse assunto. Mas esse assunto já vinha sendo profetizado pelos profetas no livro de Salmos, já vinha, tinha sido já falado por muitos profetas, muitas profecias, muitas palavras escritas e faladas. És pó e em pó te tornarás, será tomado pela terra. Mas um dia esse pó retornaria à vida novamente. E esta crença, ela é a crença geral da Mesopotâmia. Toda aquela região do meio ali, ela crê. Mas não somente ela, mas como nós citamos, chineses acreditavam na vida após a morte, indianos acreditavam e viviam, e as suas religiões falam sobre isso, sobre céu, sobre inferno, sobre punição eterna e tudo mais. Vamos continuar nesse assunto, falando sobre período intermediário. Vamos para a nossa próxima palestra sobre este assunto.